E o Santander elevou as BDRs do Inter para compra, trazendo várias boas perspectivas aqui, pelo menos para quem é acionista assim como eu. Então, não só de curto prazo, a expectativa deles melhorou bastante em relação ao lucro esperado para o ano de 2024, mas também uma melhor expectativa para médio prazo, para 2024 e 2027, considerando a meta do Banco Inter, né, de chegar naquele ROI de 30%, que é a meta deles no futuro, também com uma expectativa pós 2027. Então, o Santander está dizendo para o mercado que o Inter, né, hoje, né, a expectativa que eles têm para o Inter hoje é de um resultado melhor, não só para o curto prazo, para esse ano, mas também para o médio prazo e também para o longo prazo. Então, realmente, para eles, o Inter merece ter uma reprecificação aqui por parte do mercado, tá? Segundo eles, aqui, depois de um resultado muito forte para o quarto trimestre de 2023, que veio acima do esperado, eles revisaram a perspectiva de lucro para 2024, aumentando o lucro em 10%, né, acima do que eles esperavam, tendo uma expectativa agora de um lucro de 823 milhões para o Inter ainda em 2024. Lembrando que o Inter ele vale aqui cerca de 10 bilhões de reais de valor de mercado. Quando a gente pega aqui e converte o dólar, considerando um dólar de 5 reais mais ou menos, você teria aqui um preço-lucro próximo a 12 vezes, 13 vezes. Então não necessariamente o banco estaria caro ainda, na minha visão. Ainda há um espaço bem interessante aí para o banco se valorizar e também se tornar agora cada vez mais lucrativo, né? Quem acompanha o Inter há muito tempo, acho que muitos ali não imaginavam que ele ia chegar nesse ponto de ser negociado ali com uma precificação próxima a Itaú, a Banco do Brasil, a outros bancos que têm ali um lucro que realmente suporte o seu tamanho, o seu valor de mercado, e isso já deve acontecer com o Inter ainda em 2024. O Santander disse também que acha o guidance do Inter para médio prazo agressivo, então muitos no mercado não acreditam que o Inter consiga alcançar o guidance próprio que eles deram, né, de 60 milhões de clientes até 2027, 30% de índice de eficiência em um ROI de 30%. Principalmente o guidance de clientes é o que parece ser o mais agressivo aqui nessa conta, porque o índice de eficiência eles eventualmente devem realmente chegar ali entre 2026 e 2027, devem chegar nesse índice de eficiência. Agora, os clientes, eles já cresceram bastante, o Inter, né? E a percepção que o mercado tem agora é que no Brasil, pelo menos, não tem muito mais como eles conseguirem crescer nesse ritmo tão rápido assim, para mais do que dobrar o tamanho do banco em número de clientes até 2027. Então, mesmo considerando uma expectativa um pouco mais razoável aqui para o médio prazo, o Santander colocou aqui na conta que o Inter deve chegar em 2027 com 48 milhões de clientes, então 10 milhões a menos, né? Mais do que 10 milhões a menos do que o próprio Inter passa de meta para o mercado. O índice de eficiência um pouquinho pior, 34%, mas na linha dos 30%, e um ROI de 19%. Então, mesmo considerando um cenário onde o Inter não vai conseguir chegar próximo do ROI que ele espera chegar, e ainda vai faltar muitos clientes do que eles esperam conseguir conquistar até 2027, mesmo assim, pro Santander, ainda tem espaço pro Banco Inter valorizar. Então, num cenário que nem é o cenário esperado, que o próprio banco passa para o mercado, passa para os analistas, para o Santander, ainda assim estaria valendo a pena comprar o Banco Inter. E eu concordo bastante com essa visão, tá? Mesmo que o Banco Inter não consiga chegar nos 60 milhões de clientes, não consiga chegar no ROI de 30%, se ele chegar a 25%, se ele chegar a 20%, já vai justificar o preço que a gente paga hoje. Fazendo uma conta simples de padeiro, o patrimônio líquido do Inter fechou no final do ano passado em 7,6 bilhões de reais. Se a gente esperar que ele vai ter um ROI ali próximo a 20%, isso daria mais ou menos 1,5 bilhão de lucro líquido lá em 2027. E pelo preço que a gente está pagando hoje, seria um preço-lucro de 6 vezes. Ou seja, um banco de crescimento onde você consegue pagar um múltiplo, teoricamente, de uma empresa de valor, de um banco que nem cresce. Então, na minha visão, o Banco Inter ainda segue uma boa oportunidade de investimento. É claro que quem entrou no passado, assim como eu, tem um retorno bem melhor, mas mesmo que eu não tivesse Inter, eu provavelmente compraria hoje, obviamente com uma posição menor na minha carteira, porque eu acho que é um banco mais arriscado e o upside, né, já passou muito do primeira perna ali do upside, já passou bastante ao longo de 2023. Quem era assinante lá do Já Invest teve essa recomendação, foi muito bem sucedida. A gente ainda acha que tem espaço para subir, mas como eu disse, agora com bem menos margem de segurança, pelo menos na minha visão. Já quem é acionista da B3 não deve estar muito contente, porque o Bradesco rebaixou a recomendação de compra para neutra, enxergando mais potencial de upside aqui na XP. Então o Bradesco comenta aqui na justificativa dessa recomendação de neutra que os volumes ainda seguem fracos, isso é verdade, para quem assiste aqui as análises a respeito do resultado da B3, consegue enxergar, né? Eu mostro que os volumes têm sido muito fracos, ainda aquém do que o mercado esperava, e o potencial aumento de concorrência também deve prejudicar as margens da B3 a longuíssimo prazo, tá? Então, para o banco, a XP
é uma forma melhor aí de se expor à retomada do mercado de capitais, caso a gente tenha uma retomada um pouco mais forte agora com a queda de juros, principalmente que deve continuar ao longo de 2024. Já estamos chegando naquele momento onde não tem mais juros de 1% ao ano, isso começa a expulsar o pessoal da renda fixa e eles vão voltar para a renda variável. Só que o Banco Bradesco, né, entende que uma forma de você se expor a esse crescimento, ou pelo menos a essa retomada de uma forma um pouco mais interessante do ponto de vista de assimetria de risco-retorno, é através das ações da XP, né? Então eles comentam aqui que a XP é hoje uma opção que traz melhor assimetria de risco-retorno. Ou seja, ambas têm um risco parecido, porém na XP eles enxergam um retorno melhor, e é por isso que a gente fala que a assimetria de risco-retorno é melhor em uma ação ou em outra ação. Vocês acabam escutando bastante isso ou lendo esse tipo de comentário vindo de analistas, né, de bancos de casa e análise. E para os analistas aqui do Bradesco, eles estimam que cada um ponto percentual de crescimento adicional no top line, isso aumenta o lucro antes dos impostos da XP entre 2,5% e 3,5%, diferente dos 1 a 1,5% que cresce na B3. Então, eles enxergam uma alavancagem operacional melhor na XP. E eu também concordo com essa visão aqui dos analistas do Bradesco, tá? Então eles notam ainda que a XP e a B3 negociam a múltiplos parecidos, então aquela questão de potencial risco-retorno, ambas têm um risco similar ali, pelo menos quando a gente olha em múltiplos, só que com mais potencial de alta aqui, mais potencial na XP, tá? Falando sobre a concorrência, eles citam que o Mubadala deve lançar uma nova bolsa aqui no Brasil, foi uma notícia que repercutiu bastante no meio agora do mês de março, mas eles comentam que isso não deve impactar os resultados da B3 no curtíssimo e no médio prazo. Porém, isso deve colocar um teto para o potencial re-rating da B3. Então, quando o mercado de ações começar a melhorar, começar a se recuperar com uma pujança um pouco mais forte, o Bradesco entende que o mercado não vai mais pagar um prêmio nas ações da B3, porque até então esse prêmio era pago porque a empresa não tinha concorrência, ela era praticamente um monopólio aqui no Brasil. Tinha concorrência no exterior, bolsas, né, lá no exterior, empresa aqui do Brasil listando lá fora, mas era um movimento pequeno ainda, e principalmente concentrado em empresas de tecnologia. E agora ela passaria a ter uma concorrência mais direta aqui no Brasil, o que tira dela essa credencial de ser um monopólio. Então, ela não deve mais ser precificada como monopólio daqui para frente, o que limita, né, dá um teto ali, digamos assim, para a reprecificação dela. Teoricamente, o upside dela fica menor. E quando o mercado melhorar, a XP ela é diretamente ligada ao mercado, assim como a B3. Então, mais pessoas vão investir, mais pessoas vão gastar dinheiro com corretagem, investir em fundos de investimento, investir em ações, transferir valor para fora, trazer valor de fora para dentro do Brasil. E não só a B3 ela é beneficiada com isso diretamente, mas também a XP. No ano, as ações da B3 caem cerca de 16%, enquanto as ações da XP estão praticamente de lado. Então, pelo menos em 2024, você teria defendido melhor a sua carteira investindo em XP no lugar de investir em B3. E nos últimos 12 meses, a gente consegue ver que as ações da B3 subiram sim um pouquinho, né, cerca de 12%, mas você teria tido um retorno bem melhor também investindo na XP. Inclusive, mais uma ação recomendada nossa, né, aqui a XP, na carteira global, outra empresa que deu bastante resultado para quem é acionista e para quem segue as nossas recomendações. Se você quiser seguir as nossas recomendações, conhecer as nossas recomendações, é só entrar no primeiro link da descrição aqui do vídeo, que você vai para um grupo onde você vai ter uma lista de espera, e quando a gente tiver uma promoção lá e abrir novamente vagas para conhecer a nossa carteira GA Pro, para conhecer o nosso produto GA Pro, você vai receber lá antes de todo mundo. E por último, comentar esse destaque internacional, que na semana passada a NVIDIA anunciou o Blackwell, que é um chip 5 vezes mais poderoso que os chips atualmente vendidos pela empresa, principalmente ali o H100, que era o chip do data center, é o chip da inteligência artificial, toda empresa estava comprando, a Meta, Google, Amazon, todo mundo comprando, e agora ela foi lá e lançou um chip 5 vezes mais poderoso, vai começar a vender agora em 2024. Isso deve impactar bem positivamente a receita da empresa, porque os analistas estimam que esse Blackwell ele vai custar cerca de $50 mil cada chip, praticamente o dobro do preço do H100, então 5 vezes mais potente, o dobro do preço. Isso deve impulsionar ainda mais os resultados da NVIDIA ao longo de 2024. E a NVIDIA já sobe bastante no ano, quando a gente vê aqui as ações da empresa em 2024 sobem cerca de 100%, e sempre vem aquela pergunta, né, ou aquele questionamento, se isso não pode ser uma bolha, e eu sigo na minha visão de que não é uma bolha o que está acontecendo aqui com a NVIDIA. Se a gente vê, a cotação simplesmente segue o lucro da empresa. Então vocês vão ver aqui em azul a cotação da NVIDIA subindo, né, e também caindo nos momentos que o lucro sobe ou o lucro cai. Então essas linhas aqui em preto é o lucro trimestral da empresa, né? Então, por exemplo, lá em 2022 ela estava dando ali 680 milhões de lucro, e agora ela está dando quase 13 bilhões de dólares, e muito provavelmente vai dar muito mais lucro do que isso agora ao longo de 2024, e o mercado está simplesmente precificando com essa alta aqui desse ano. Inclusive, na maioria dos sites
onde você consegue consultar a expectativa de mercado, né, em relação aos resultados da empresa para 2024, vocês vão ver que o preço-lucro para ela para 2024, ou seja, considerando o que ela vai lucrar em 2024 e o quanto ela vale hoje, ela basicamente está negociando ali a 30, 35 vezes lucro ano de 2025, o que é o mesmo múltiplo da Apple. Então, não vejo a Apple como uma bolha, também não vejo a Nvidia como uma bolha. O que está acontecendo é que o resultado dessa empresa vai crescer muito, cresce absurdamente e vai crescer ainda mais. E é por isso que isso está sendo precificado nas ações da empresa. E agora, mais uma vez, ela mostra para o mercado que ela é diferenciada, lançando um chip 5 vezes mais potente do que é o que ela lançava até basicamente semana passada. Esse chip foi anunciado no GTC, que é uma conferência que a Nvidia faz todo ano e eu acompanho todo ano também. Já faz uns 4 anos que eu acompanho o GTC. Foi aí que eu conheci a empresa, foi aí que eu comecei a investir nela e não penso em vender. Ainda enxergo bastante potencial para a empresa, pensando a longuíssimo prazo. Pelo menos, se você pensa assim como eu, se você investe para longo prazo, se você já investia na Nvidia, na minha visão ainda não é momento de vender a empresa. Enxergo bastante potencial nela ainda. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Também deixa o like nesse vídeo aqui que ajuda bastante a gente. E como eu comentei, se você quiser conhecer o nosso serviço GA Pro, se inscreve lá no primeiro link da descrição aqui desse vídeo. Você vai para um grupo de lista de espera. Eu vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo.